Olá pessoal, estamos aqui para iniciar mais um Conoed. Muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado por você acompanhar o que a Educalar tem feito. Essa é a nossa primeira palestra e o tema é a piedade como base para a educação cristã. Eu vou tentar definir piedade, vou tentar apresentar problemas que a gente tem historicamente nesse conceito, e não da palavra piedade ou do conceito de piedade, mas o nosso como ser humano, como cristão. Eu vou tentar apresentar para vocês um conceito e uma maneira que a gente entenda que a gente tenha que viver. Quando a gente conhece o que a gente precisa fazer e a gente tem um direcionamento, fica tudo muito mais fácil. E é esse o objetivo. Estarei utilizando como base dessa palestra esse livro, excelente livro. Indico que vocês leiam esse livro aqui. Eu vou estar apresentando o capítulo que os autores aqui apresentam como piedade. A primeira coisa que a gente tem que fazer, e eu vou estar lendo aqui para vocês, é ter uma definição de piedade, uma definição inicial de piedade. E a gente vai entendendo um pouco mais sobre isso, e eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Quem tem o livro, página 41. Piedade significa dever, amor e respeito devido a Deus, aos pais e às autoridades comuns do passado e do presente. Só nessa pequena frase a gente poderia trabalhar horas, conversar e entender um monte. Ela conota o cultivo da fidelidade nas relações e o compromisso com a tradição de uma pessoa conforme situada historicamente no espaço e no tempo. Quando a gente entende, a gente vê isso daqui, a gente já começa talvez a identificar problemas. No seu livro Ideias Têm Consequências, Richard Weaver, e eu vou ler para vocês o que ele aponta. A perda desse elemento crítico na cultura pode ser o mais fundamental mal-estar da nossa sociedade contemporânea. Qual é o elemento que ele cita que a gente está perdendo aqui? A piedade. Historicamente, a gente vê a piedade formando a nossa sociedade. E vocês vão perceber isso, eu vou apresentar isso para vocês logo, logo. E a gente vê que isso está sumindo. A gente não tem prestado atenção. Historicamente, a gente tem visto agora, nos últimos séculos, revoluções querendo mudar e matar a nossa história. A gente tem visto que o objetivo parece que é destruir o passado e reconstruir tudo novo. E será que esse é o caminho? Será que, como cristãos, nós temos dado a devida atenção e a gente tem pensado, poxa, tem alguma coisa errada, eu preciso voltar, eu preciso me centrar aqui, eu preciso trazer os meus filhos e ensiná-los de fato o que precisa ser feito. Isso, de fato, será que está acontecendo? Eu trago para vocês duas perguntas para que a gente possa refletir. Será que o nosso deleite em assassinar o passado poderia ser um sinal de disfunção? É algo de se pensar. Poderiam os avanços positivos ter vindo sem uma atitude concomitante de rebelião? Será que a gente não está revoltado com a vida? Será que a gente, de fato, hoje não tem percebido isso e visto o que tem acontecido? Eles colocam aqui uma citação da consagrada obra de Virgílio Pius Aeneas, onde ele vai citar que a piedade foi a virtude central da Roma de César Augusto. E essa virtude se perdeu no homem contemporâneo. A virtude, piedade, era a base do homem grego. Richard Weaver ainda aponta que tal rejeição do passado, do nosso próximo e da natureza possa, com efeito, ser a marca da nossa modernidade. Eu queria trazer, antes de continuar, para você aqui, uma reflexão. Hoje, você tem dado atenção, vamos pensar assim, na história da sua família. Da onde veio, para onde que vai? E se a gente for falar do cristianismo, aquilo que de fato nós deveríamos viver diariamente no lar, você tem transmitido a tradição? Você tem, de fato, diariamente sentado com seus filhos? A gente precisa pensar sobre isso. E muitas vezes a gente não se dá conta que o fato de não fazer é, de fato, assassinar o passado. Porque nós somos o elo de ligação com o futuro. Nós somos o elo que estará transmitindo isso aos nossos filhos. Se nós, como elo, quebramos essa cadeia, não passa. E aí o ambiente que está sendo preparado, o ambiente onde nós vivemos, vai fazer isso. Porque nós não temos feito. Quando eu estava lendo isso, eu lembrei de um livro, e esse livro está colocando para vocês aqui agora, que é O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Nós lemos esse livro recentemente no clube de leitura dentro da comunidade Educalar.
E quando a gente lê esse livro, se você não leu, leia esse livro, a gente percebe que parece que esse livro é um manual, e esse livro foi escrito há quase 100 anos atrás. É um manual. E ele, parece que o que ele está descrevendo no livro, uma sociedade que está matando o passado, uma sociedade que está adorando Ford. Sim, é esse o objetivo. Porque ele, apesar de ter sido escrito há quase 100 anos, ele remonta a uma sociedade de lá 2.500 mais ou menos. Então, há muitos anos para frente, ele está mais ou menos desenhando a sociedade do futuro. E o que ele escreveu há quase 100 anos é o que a gente basicamente vê na nossa sociedade hoje. Uma família tradicional é um problema. É inevitável que, ao ler esse livro e preparar o material para essa palestra, a gente não comece a perceber e refletir sobre isso. E aí que eu comecei a tentar desenvolver o tema da palestra, a piedade como base para a educação cristã. E é dessa forma que esse livro aqui vai apresentar. É incrível, é incrível. Eu queria mostrar para vocês uma imagem que tem nesse livro, bem no começo, que vai ajudar vocês a entenderem todo o caminho que a gente vai traçar aqui. Essa imagem ela é fantástica, tá? Aqui, ó. A gente tem uma árvore, e nessa árvore a gente tem aqui embaixo, ó, a piedade como base da educação. E aí depois a gente tem todo o resto. É incrível quando a gente vê isso. E mais incrível ainda, quando a gente entende o que significa isso. Quando a gente vai avaliar historicamente, vamos ler, por exemplo, Deuteronômio, eu vou citar aqui para vocês, a gente vê uma sociedade prezando pela piedade. Quando a gente vai para os mandamentos, por exemplo, a gente tem ali, ó, Êxodo 20, 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias sejam longos na terra que o Senhor Deus te dá. A gente tem feito isso? Muitas vezes a gente não consegue nem entender o que significa honrar o pai e a mãe. Mas aqui a gente está falando de honrar a geração, o próximo. Eles vão comentar que a piedade formava o fundamento essencial da sociedade hebraica. A cultura clássico greco-romana exigia um respeito semelhante pelas autoridades e pelo sagrado. Eles citam ainda que Sócrates foi sentenciado à morte porque foi acusado de corromper a juventude e de impiedade, acusações que ele negou. A gente fica com duas frases para refletir. A piedade definia quem era uma pessoa. A piedade, ela molda o nosso ser e identifica quem somos. A preocupação romana era maior que a dos gregos. Cícero definiu pietas, né? A virtude, piedade, nos admoesta a cumprir o nosso dever para com a nossa pátria, para com os nossos pais ou para com outros familiares consanguíneos. E aí a gente tem a definição, ao ler isso, que Calvino nos dá. Pietas como a vocação integral da vida cristã, aquela reverência unida ao amor a Deus que o conhecimento dos seus benefícios induz. Calvino sugeria que a piedade ela deveria ser manifesta nas ações de uma pessoa, piedade em palavras e em ações. Essa devoção não era somente um compromisso emocional com Deus e os mais velhos. Ela incluía a submissão da vontade e dos padrões de vida de uma pessoa. Eu gostaria de ler aqui na íntegra uma citação que eles colocam de Tomás de Aquino com relação à piedade, como a piedade nos direciona a Deus. Assim como pela virtude da piedade o homem cumpre o seu dever e presta a sua reverência não só para com o seu pai na carne, mas também para com todos os seus parentes devido à relação que tem com o seu pai. Da mesma forma, pelo dom da piedade, ele presta a sua reverência e cumpre o seu dever não só para com Deus, mas também para com todos os homens devido à relação deles com Deus. E aí, quando eu estava lendo isso, eu comecei a pensar, né? Em Mateus 5,37, quando a gente vai ter, seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Quando a gente cumpre a nossa palavra com o nosso próximo, estamos agindo de forma piedosa. E aí eu gostaria de, mais uma vez, trazer uma reflexão para você. Nós temos cumprido aquilo que nós temos nos proposto? Muitas vezes, nós nos propomos a algo com alguém. Nós damos a nossa palavra e a gente cumpre. Nós temos cumprido? Esse é o ponto que eu gostaria de trazer para a reflexão. Porque quando a gente vai para a definição de piedade, a gente vai perceber que
Cuidar do próximo, pensar no próximo é ser uma pessoa piedosa. É ser uma pessoa piedosa. Piedade é o justo amor e temor a Deus e aos homens. A palavra piedade está intimamente vinculada à palavra amor, embora inclua as noções de temor reverente, dever e ação. Então, pensa assim comigo, quando a gente vê aquela pessoa, uma pessoa piedosa, muitas vezes a gente vê o jeito dela. A gente não está preocupado se ela cumpre o que ela fala. A gente não está preocupado com as ações dela. E a gente não está preocupado com as ações, aquilo que ela deveria estar promovendo. Nós somos ensinados a avaliar o estereótipo. Avaliar. Muitas vezes sem conhecer. Muitas vezes sem conhecer, sem de fato ver os frutos da pessoa. Gregório Taumaturgo identifica a piedade como a mãe das virtudes. E aqui eles colocam que, embora não tenha sido ele o primeiro a fazer isso. Gostaria de ler para vocês uma citação aqui por Russell Kirk, no seu livro Roots of American Order. E ele vai atribuir aqui parte disso aqui a Cícero. Eu gostaria de ler para vocês aqui uma citação que eles colocam na página 46, muito, muito importante. No século XX, essa palavra piedade geralmente implica fortes observâncias religiosas. Ela significa isso para os romanos, mas também significa mais. Um homem piedoso, no entendimento romano, era aquele que cumpria os seus deveres religiosos e sociais, que subordinava os seus próprios desejos às demandas dos próximos. A piedade é o fundamento de todas as outras virtudes, escrevia Cícero, quando a república estivesse desmoronando. Era piedoso o homem que dava aos deuses o que lhes era devido através do culto e dos sacrifícios, que honrava o seu pai e sua mãe, e que, com efeito, todos os seus antepassados, que dava suporte aos seus amigos, que estava pronto para morrer, se fosse necessário, pela a sua pátria. Ou seja, um homem piedoso se submetia ao sagrado e acreditava de forma inabalável que era melhor perecer do que falhar nos seus deveres sagrados. Uma sociedade unida por uma crença que a cimenta de tal maneira ofereceria uma forte resistência às forças de desintegração. Essa concepção de piedade como a mãe das virtudes oferecia uma pista da definição que Agostinho dava de virtude. Não pode existir senão naqueles que detêm a verdadeira piedade. Agostinho define virtude como o ordenamento correto dos amores. O amor a Deus deve sempre ter precedência sobre os outros amores, e a preferência adequada pela família, pela igreja e pelos outros deve marcar a abnegação de uma pessoa. Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo avaliar essa questão da piedade? Será que o conceito que você tem de piedade é esse o conceito? Vocês estão aí no caminho? Para os antigos, o ordenamento justo dos amores era o edifício primordial do qual dependia toda a educação moral e intelectual. Então, lembrem, quando a gente vai para Agostinho, ele fala que a definição de virtude é o ordenamento correto dos amores. Aí ele vai falar, o amor a Deus deve sempre ter precedência sobre os outros amores. E a preferência adequada pela família, pela igreja e pelos outros. Muitas vezes a gente pensa que amar a Deus não tem nenhuma consequência prática na nossa vida social. E a gente tem visto aqui que não, de fato, se eu quero e eu devo almejar isso para a minha vida, a ser uma pessoa piedosa, a construir uma família piedosa, eu tenho que pensar nas consequências disso. Lembra quando a gente está falando da definição que Calvino coloca para nós ali? A piedade, ela tem que refletir em palavras e em ações. Eu preciso praticar isso na minha vida. Se eu quero e eu desejo ensinar a piedade aos meus filhos, eu preciso transformar isso em prática. Portanto, como parte da sua missão, você tem que encarnar a piedade, a virtude e a graça na sua estrutura educacional no lar. Você precisa fazer isso. Você tem que entender isso, pois, olha o alerta, pois, inevitavelmente, a cultura da educação educa tanto quanto o seu currículo. A gente está preocupado com o currículo. Eu quero comprar material, mas muitas vezes todo o ambiente que nos cerca, a gente não percebe que também está educando.
E o exemplo que a gente está dando, a prática que a gente está dando dentro do nosso lar, vai muitas vezes impactar mais a vida dos nossos filhos do que aquele currículo que a gente está preocupado. E eu vejo isso muito nítido, muito nítido. Famílias preocupadas em querer comprar material, material, material e não se preocupam com todo o resto. Quando a gente está falando de formação de pai e educador, eu conheço famílias que elas querem simplesmente um material pronto ou alguém dando aula para os seus filhos. E aí quando a gente fala de assumir responsabilidade pela educação, algo que a gente vai falar ainda nessa palestra, quando a gente vai remontar lá em Efésios 6:4, a família ela não entende isso. A gente fala lá do Shema, a gente cita Deuteronômio 6:4, a gente cita, a gente fala, mas a prática ela não acontece. Ela não acontece. Quando a gente está falando de uma vida piedosa, nós estamos vendo, é em palavras e é em ações. Precisa acontecer. E a minha oração ela tem que ser: Deus, nos ajude a transformar a nossa família a uma família piedosa, que eu seja piedoso, mas eu preciso entender essa definição e, além disso, viver, agir diariamente para que isso aconteça. Embora o ordenamento correto do amor a Deus e às pessoas seja crucial para a formação moral, a piedade é também um pré-requisito essencial para a verdadeira compreensão. Uma lição ensinada por Cristo e reiterada pelos pais da igreja. Uma característica da nossa filosofia medieval era: eu creio para entender. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é a base, a nossa base de vida. E quando a gente entende todos esses deveres, né, que a gente fala aqui que foi uma lição ensinada por Cristo e pelos pais da igreja, a gente entende que a piedade é a base disso, a gente precisa lembrar de João 7,17. Todo aquele que escolhe fazer a vontade de Deus descobrirá se a minha doutrina vem de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Agostinho nos orienta que a piedade é um dos 6 degraus em direção à sabedoria. Então, a sabedoria que nós temos lá em Provérbios, a sabedoria que vem de Deus, é o próprio Deus. Ela tem como alicerce a piedade. Quero ler para vocês uma parte aqui que eu achei extremamente... Eu marquei bastante esse capítulo. Vale muito a pena vocês lerem, vocês estudarem, vocês terem esse conceito de piedade bem claro para vocês. Quando ele está falando de escola, né, e a gente vai apontar, porque hoje a gente tem uma escola vocacional, né? Então a gente tem todo o sistema preparando os nossos filhos para atender demandas do Estado. Esse é o objetivo. Então nós temos cursos de formação porque nós temos demandas. São escolas basicamente vocacionais. Elas não estão preparando os seus filhos, os meus filhos, né? Os meus filhos não vão para a escola, claro, mas para a vida, mas sim por uma vocação. Eu preciso de médico, vou formar médico. Eu preciso de engenheiro, vou formar engenheiro. Eu preciso de pedreiro, vou formar pedreiro. É basicamente essa a lógica. E de um viés humanista. Um viés onde Deus, o Deus deles, é um Deus da pessoa, o ego, a humanidade, mas não Cristo. A gente já pensa diferente, a gente vai ver isso aqui. De maneira prática, e eu estou citando aqui de forma integral, isso se desdobra, e aí a gente está falando dessa questão da sabedoria como base, como alicerce, a piedade como alicerce para a sabedoria, em uma escola, e a gente está falando de escola aqui, de incontáveis formas. E se a piedade modela quem nós somos e ordena nossos amores, então ela claramente afeta as relações e os atos de uma pessoa. Considere a atitude que um estudante deve ter para com seu professor e a importância da piedade se torna imediatamente evidente. Considere o papel que os modos de comportar-se desempenham na ordenação das ações das crianças entre si e como estão vinculados às normas culturais herdadas, ou seja, o que ela tem aprendido em casa. Essas práticas limitam a autonomia individual, a enfermidade dominante da modernidade. O que ele está dizendo aqui? A gente não tem autonomia individual. Nós não somos ensinados, é basicamente isso. E situa o estudante no espaço e no tempo, ou melhor ainda, no lugar e na história. A piedade é uma base decisiva para todo projeto educacional, ainda mais para educadores, né, pais educadores. Embora nossas escolas tenham um viés vocacional,
Não era assim a abordagem tradicional. A paideia, como os gregos chamavam, significava transmissão da cultura de uma geração a outra. Isso constituía, toda a educação constituía nisso. Quando a gente vai lá para Efésios 6:4, leia comigo, Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Duas palavras são extremamente importantes aqui nesse versículo: pais e disciplina. Quando a gente vai para pais, nós entendemos no português pais, papai e mamãe. Mas não. Aqui, quando ele está falando de pais, é a palavra pater. Pater, pais, homens. Os pais, homens, não provoquem os seus filhos à ira, mas criai-os na disciplina. E a palavra disciplina aqui é paideia, que é essa paideia que a gente estava falando agora, dos gregos entenderem que isso é a transmissão de cultura de uma geração a outra. Essa paideia, ela era um modelo educacional. E a gente vai ver aqui no Congresso mais explicações sobre isso e eu não vou me aprofundar. Nós teremos outros palestrantes falando sobre isso. Mas o entendimento que a gente tem que ter aqui de Efésios, que os pais são os transmissores, os homens, os pais, homens, são os transmissores dessa cultura. Claro que a gente entende que a mãe ela tem um papel fundamental, ela está aqui também, mas a responsabilidade do lar é do homem de transmitir essa cultura aos filhos. A disciplina, eu realmente acho que a tradução da palavra disciplina ela não mostra para nós de fato o que é que a gente tem que fazer aqui. Se a gente não parar para de fato estudar o grego e entender o que de fato o texto quer dizer, a gente não consegue ver isso. E vós, pais, criai-os na disciplina. A disciplina aqui é essa paideia. Essa paideia ela tem um significado gigantesco. E eu vou colocar para vocês aqui alguns detalhes desse significado. Todo treinamento em educação infantil que diz respeito ao cultivo de mente e moralidade emprega para este propósito, ora, ordens e admoestações, ora, repreensão e punição. Por isso que a gente coloca ali a disciplina e a gente remonta a disciplina lá a Provérbios, né? Muitas vezes, inclusive, a necessidade de usar a vara. Inclui também o treino e cuidado com o corpo. Isso é uma coisa extremamente importante. Muitas vezes a gente está falando de educação clássica, e quando a gente está falando de educação clássica, estamos falando basicamente de paideia, que é toda uma educação holística centrada em Cristo. Cristo deve ser glorificado. Essa é a educação clássica cristã. Ou seja, a nossa paideia, a paideia cristã, é essa educação onde Cristo é o centro. E ela vai cuidar de forma holística de toda a educação, de toda a formação dos nossos filhos, das nossas crianças. E aí, quando eu vejo muitas vezes o pessoal falando de educação clássica, eu não vejo, por exemplo, o cuidado com o corpo. A ginástica, a educação física. Então a gente está pensando em leitura, em gravar versículos, em memorizar um monte de coisa e a gente esquece disso. Muitas vezes a gente, como educador, nós somos o pai educador e a gente não faz, a gente está ali sedentário. E essa é uma puxão de orelha, inclusive para mim, tá? Não estou falando para você, eu realmente tenho que cuidar com isso. Segundo ponto, tudo o que em adultos também cultiva a alma, especialmente pela correção de erros e contenção das paixões, instrução que aponta para o crescimento em virtude, castigo, punição dos males com os quais Deus visita homens para a sua correção. Enfim, é uma definição que eu achei sobre paideia. E a ideia aqui é só para mostrar para vocês que a palavra que a gente tem, disciplina ali, significa tudo isso. É uma palavra extremamente complexa com um significado gigantesco sobre paideia, sobre essa questão de educação. A grande questão é que cultura a gente vai passar? Parem para pensar, o que a gente está transmitindo? O que nossos filhos levarão quando a gente passar? Toda educação ocorre em um contexto de mitos, logos e práticas. Sem o comprometimento com uma tradição que estabelece essas coisas, a educação encontra-se à deriva, longe do seu porto seguro. Richard Weaver, e aí eu vou citar na íntegra, ele fala o seguinte: entre os romanos, a piedade era considerada uma parte da aequitas, que expressava o conceito platônico de justiça, ou o dar a cada um o que lhe é devido. Deve-se
algo à natureza, aos nossos próximos e àqueles que passaram pela nossa existência temporal. A civilização moderna, tendo perdido todo o senso de obrigação, confronta-se com o fato de não saber o que é devido a nada. Por conseguinte, as suas afirmações se tornam cada vez mais frágeis. Eu lendo isso aí, eu lembrei de 1 Coríntios 12, de 12 a 28. O cristão, ele é um ser que deve prestar contas. Leiam 1 Coríntios 12, de 12 a 28. O cristão é um ser que tem que prestar contas. O cristão, ele tem a comunidade local, a comunidade do pacto. Nós temos que prestar contas uns aos outros, nós temos que nos alegrar uns com os outros, nós temos que nos ajudar uns aos outros de forma mútua, querendo glorificar a Deus e crescendo em amor, em piedade, em adoração, como corpo. E muitas vezes, não é este o nosso objetivo. A gente está ali num clubinho social e a gente esquece de fato o que tem acontecido. Como a gente vai transmitir algo se a gente não está construindo esse algo? Se a gente não está valorizando o que passou? Se a gente não está de fato sentando à mesa, ao andar, ao levantar, ao caminhar? Se eu quero falar do Shema de Deus, de Deuteronômio 6, eu preciso entender o que eu preciso fazer. Quando a gente pensa de projeto educacional, quando a gente pensa em educação de forma geral, o que a gente vê nas escolas aqui no Brasil? O Estado é laico, a educação é laica. Ela é neutra. Isso é insustentável, é insustentável. Até aqui a gente está vendo, né? Não é assim que funcionaria no passado. Não é assim que a educação acontecia. A paideia significava essa transmissão de tradição. Se é neutro, o que eu vou transmitir? Não tenho o que transmitir. Não tenho o que transmitir. Isso não se sustenta, pessoal. Não se sustenta. A gente não está formando uma geração que enfrente problemas. A gente não está ensinando, porque a gente não está transmitindo conhecimento. A gente está simplesmente vivendo de uma forma neutra. É o que eu acabo falando, né? A gente é o 007. Ninguém sabe que a gente existe dentro do cristianismo, ninguém sabe que a gente existe dentro da educação domiciliar, porque nós nos escondemos. A gente, de fato, tem que avaliar se nós temos nos formado e formado nossas gerações. Não estou dizendo para você vir para a internet fazer vídeo, mas se a sua preocupação é, de fato, a viver de forma piedosa, e a piedade ela é a base da educação, você vai transmitir cultura dentro da igreja, você vai transmitir cultura dentro do lar, você, se não tem esse ambiente, estará buscando construir isso. Essa tem que ser uma luta nossa, porque, como a gente tem visto, isso é a base da educação, essa é a base de uma vida piedosa. Essa é uma condição, pessoal, que a gente chama de condição assim inegociável. Inegociável. É uma condição sine qua non. Então a gente tem que entender que não tem como negociar a piedade. A piedade, ela reflete nessas ações e ela precisa ser uma busca da família. Não tem como a gente viver simplesmente negligenciando isso. Quando a gente vai pensar em piedade, eu queria aqui que vocês refletissem comigo. Eu vejo que a piedade, ela fazia parte da educação, da história. A gente vê isso de diversas formas. Eu coloquei para vocês aqui várias citações sobre isso. Calvino vai colocar piedade para nós como palavras e ações. A gente vai colocar o dever para com Deus. Agostinho vai falar da ordenação correta dos amores, o amor a Deus, a família, a igreja. Depois a gente vai para uma definição ainda mais profunda de paideia, e a gente leu ali em Efésios 6:4 que os pais, os homens, são responsáveis por essa paideia, por essa disciplina, que no português é a palavra disciplina, por essa paideia, que significa toda essa transmissão de uma tradição, toda essa transmissão. E lembrem daquele conceito extremamente complexo de paideia. Quando a gente começa a viver pensando nisso, dando valor às tradições, dando valor à igreja local, dando valor à palavra de Deus e colocando Cristo como centro, fazer com que isso se torne uma busca, fazer com que isso de fato
mova o nosso pensamento, nossas ações, nós estamos buscando uma vida piedosa. Quando a gente está assumindo de fato nossas responsabilidades e fazendo isso se tornar prática. Esse é um ponto extremamente importante. Não há como, é inegociável nós pensarmos de uma forma educacional para com nossos filhos sem pensarmos nisso. Não tem como. Não tem como. A gente precisa de fato avaliar se a gente tem tido essa busca. A gente tem que de fato pensar se na igreja local, por exemplo, a gente tem prestado contas para a igreja local. Temos prestado contas? Temos nos alegrado? Temos buscado esse crescimento? Ou a gente tem vivido aquele clubinho social de domingo? É algo para se refletir. Porque o cristão presta contas, mas a gente também viu que a família piedosa, ela se preocupa com o próximo, ela se doa. Eu já falei sobre altruísmo aqui outras vezes. A pessoa, ela é uma pessoa que está disposta a ajudar. Então a piedade, ela tem que ser essa base. A piedade, ela tem que mover a família nessa direção de valorizar o nosso passado, saber que eu estou aqui no presente, eu sou um elo de ligação e eu preciso pensar no meu futuro. E eu tenho que saber o que eu estou plantando hoje, o que eu estou passando, eu estou transmitindo hoje, o que eu estou construindo hoje, para de fato estar glorificando a Deus. Essa piedade, essa paideia, essa transmissão de cultura que envolve tantas coisas, ela tem que ser calcada em Cristo. Cristo é o centro. E aí a gente vai lá para 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Gostaria de agradecê-los por estarem aqui comigo nessa primeira palestra do Conoed. Nós teremos mais algumas palestras aqui que estarão auxiliando nessa fundamentação do que é uma educação cristã, dessa fundamentação de paideia. Então a gente vai ter uma palestra do pastor Paulo só falando da paideia cristã. Ele vai aprofundar bastante isso que eu mencionei aqui para vocês. Nós teremos aqui várias palestras que estarão motivando vocês a entenderem mais sobre esse tema de educação cristã, que é um tema importantíssimo para a família cristã. Não é só na área de educação dos nossos filhos, é na nossa educação. Eu espero que vocês apreciem, estudem, parem para fazer anotação, parem para refletir em tudo que a gente vai estar apresentando aqui para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço.